família santa do Senhor. O Senhor nos atraiu, o Senhor nos remiu, através do sangue de Jesus, teu Filho, nosso Rei e Salvador. Estamos aqui para aprendermos mais da tua verdade, para sermos habilitados, Senhor, para toda boa obra. Nos abençoa com entendimento, estejamos sempre no centro da tua verdade, não desviando nem para a direita nem para a esquerda. Habilita cada servo teu a ter entendimento nessa manhã. Abençoa os que vão acompanhar pela transmissão desse estudo, dessa ministração. Dá-nos graça, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, vamos lá. Primeira lição sobre aulas do milênio. Vamos voltar a esse assunto. Fizemos essa ministração há 2 anos atrás. Glória a Deus. Vamos retornar a esse assunto. Já podemos? Glória a Deus. Então vamos lá. Lição 1. O milênio, o reinado de 1000 anos do Rei Jesus na terra. Preâmbulo para o reino milenar. A queda dos principados e potestades. Apocalipse 12, 7, para abrir aqui na abertura da lição. Vamos lá? Leia comigo, por favor. Ouve. Ih, não tomaram café não, irmão? Vamos lá. Ouve, peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Então, por que nós estamos falando de batalha dos anjos, né? Batalha dos anjos de Deus contra Satanás e seus anjos? Logo numa lição que fala sobre o reino milenar. Porque não começamos logo com o reino já estabelecido. Porque importa fazer essa transição. Hoje o mundo jaz no maligno. Nós precisamos ver em que momento a palavra de Deus revela que essa cobertura de demônios que está sobre a terra vai cair. Amém? Porque não tem como coexistir o reino de Jesus na terra com esse império das trevas. Não tem como coexistir. Um tem que cair, vai cair o de Satanás. Avança aí para mim, vamos lá. Hoje vamos estudar um pouquinho sobre anjos caídos. Neste trimestre iremos viajar pela fé nas profecias referentes ao futuro reino milenar de Cristo Jesus e os santos sobre a futura terra restaurada. Veremos o estabelecimento do reino com a derrota do império das trevas, a prisão do diabo, a distribuição das heranças dos santos glorificados através do tribunal de Cristo. Já é a lição que vem. A lição que vem eu reputo que é uma das mais importantes. Porque quando nós falamos do reino milenar, nem sempre entrávamos em todos os detalhes ao longo dos anos. Mas nessa última ministração, na aula 2, nós aprendemos e dedicamos ali um tempo aperfeiçoando o entendimento sobre o tribunal de Cristo. Então a aula da semana que vem é uma aula chave, fundamental. Hoje nós vamos ver a queda do diabo. E também a situação dos povos sobreviventes durante os 1000 anos, que é uma outra aula maravilhosa. Também abordaremos a restauração do ecossistema do mundo, o reino da terra confirmado nos escritos do pai da igreja primitiva, como sempre fazemos aqui, né? Testificando essa esperança maravilhosa, Maranata. Avança aí para mim, filhão. Muito bem, então veremos coisas muito importantes. Veremos o estabelecimento do reino, veremos o tribunal de Cristo, veremos o destino das nações no futuro reino milenar, veremos tudo isso com detalhe, bastante detalhado. Veremos o futuro templo do reino. No reino terá um templo em Jerusalém, terá um templo. E é todo ele detalhado no livro de Ezequiel. Então são lições muito importantes. A maioria das igrejas não crê no reino milenar literal. Então isso tudo que para nós é extremamente importante, para muitos nem é conhecido. Por isso eu estimulei vocês a chamarem seus irmãos em Cristo, fazer disso um grande seminário, porque isso aqui vai ser bastante profundo, amém?
Começando hoje, principados e potestades cairão. O primeiro fato que devemos estabelecer é: o diabo era um querubim ungido que se rebelou e conseguiu influenciar outros anjos a segui-lo nessa insurgência, tendo como consequência a expulsão do céu de Deus. Vamos fazer um retrospecto aqui, né, das forças das trevas até a sua queda. Isaías 14, 12. Quantos podem ler? Está bem grandão, vamos lá? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Não é? Sempre que pensamos no diabo, Satanás, nós geramos na nossa mente uma ideia, uma concepção. Eu não sei se aqui alguém já viu o diabo. Alguém já viu o diabo? De sonho. Já viu? Não, está brincando. Para variar, ele está brincando. Ninguém viu o diabo ainda, né? Nem eu vi o diabo ainda. Mas ele é real. Ele é real. Ele é, até um certo ponto, tem certo poder. Ok? E hoje nós vamos falar um pouquinho disso. Sabe qual é o grande problema do mundo espiritual? É que nós não vemos com olhos carnais. O fato de nós não enxergarmos não quer dizer que não exista, que não atue, que não oprima os homens, né? Então, o diabo, ele era um querubim. E os querubins são os seres celestiais que antes, né, no caso do diabo, mais próximos de Deus. Sendo tão próximos de Deus, eram seres especiais. Satanás é um desses querubins. E ele se rebela e leva consigo a sua rebelião para os outros anjos. Uma parte dos anjos vai na ideia dele e são expulsos do céu. E são literalmente expulsos do céu. Agora deixa eu começar a mostrar coisas mais profundas para vocês. Ao serem expulsos do céu, Satanás e uma parte dos anjos, eles não vieram ir para a terra. Eles continuaram nas regiões celestes, ok? Eles foram expulsos do reino do céu. Lá em cima tem um reino estabelecido, maravilhoso, lindo, cheio de anjos obedientes. Ali eles não podiam ficar. E aí eu tenho que somar a vocês uma coisa que não está na lição, mas já falei aqui outras vezes, que a concepção bíblica e até mesmo judaica do céu não é plano. A maioria de nós pensa no céu como lugar plano. Um território plano, cheio de nuvenzinha e luz. Não é assim que funciona. Se você observar, céus, na palavra de Deus, está no plural. Reino dos céus. Ok? O apóstolo Paulo fala de terceiro céu. Então, só por essa passagem já vemos que tem mais de um. Ok? E o que seria isso? Seria o céu atmosférico, esse que nós estamos vendo. Nós chamamos de céu, né? Esse céu azul bonitinho aí, composto de ar, oxigênio, outros gases. Esse é o céu que nós podemos ver. Existe um outro céu acima desse. E esse céu, regiões celestiais. E existe outra camada ainda superior, é onde está o reino de Deus. Amém? Então são mais de um nível de céu. Os judeus chegavam a acreditar em 10 andares de céu. E em cada andar de céu, um tipo de anjo. Isso é a cultura judaica, não é o que está na Bíblia. Você não vai ver na Bíblia 10 céus, nem 7. Na cultura judaica eles creem em 7 céus. Mas na sua Bíblia você não tem como provar 7 céus. Mas você tem como provar que há mais de um. No mínimo 3. No mínimo 3. Isso prova que o céu não é um lugar plano. Então Satanás foi expulso do mais alto céu. Deus habita no alto e sublime trono, no mais alto céu. Significa que é o superior, ok? Dali ele foi lançado para baixo. E Satanás vai começar a perder terreno desde a expulsão até a prisão no abismo. Ele só vai vir em quedas, uma após a outra, ok? Então hoje Satanás não está lá embaixo. A Igreja Católica criou uma mitologia
em que o diabo está lá embaixo, no fundo do inferno, nos quintos dos infernos. Não está. Não está. Pois é, a palavra é clara, que nós devemos vigiar, porque ele anda onde? Ao derredor. A palavra é clara ao dizer que ele é príncipe da potestade do ar. É o príncipe deste mundo em trevas. Não é do mundo inferior. Então, tira da sua cabeça aquela mitologia de desenho animado do Tom e Jerry, que quando a pessoa morre, o diabo está lá embaixo no caldeirão, mexendo lá um caldeirão de fogo, e as almas caindo dentro do caldeirão. Isso aí é absurdo. Um cristão ainda pensar assim. Mas se você perguntar a qualquer cristão que não seja instruído, rapidinho para ele responder assim, na lata, onde está o diabo? Ele vai falar onde? No inferno. Olha o que está plantado na mente dos cristãos. E se ele está lá embaixo, quem está aqui em cima? Perturbando a humanidade. Só o chefe que está preso. Só o chefe que está na prisão, o resto está solto. Qual é a base bíblica para isso? Cada um pensa uma doideira. Já vi irmão dizendo assim, nós estamos, como é que é? Deus falou assim, na profecia, em breve esmagarei a Satanás debaixo dos vossos pés. Tem crente que já canta, já declara que está pisando no diabo. Tá não, querido. Ué, Jesus. Alguém pegou alguma folhinha ali no meu bolinho? Não, né? Aí, tá aí, ó. As coloridas. Do Ministério Infantil. Eu sei que eu trouxe. São 6 folhinhas, se não me engano. Então tem gente que pensa que está pisando no diabo. Tá não, querido. O diabo não é barata. E se tivesse um crente na terra que pudesse pisar no diabo, ele faria um grande favor para a humanidade, né? O ministério dele seria ficar imóvel, só segurando o diabo no pé dele. E a gente ia pagar para ele nem andar. Ele ia viver o tempo todo pisando no diabo. Não é assim, queridos. O diabo é um poder. Ele tem um certo poder. Ele tem um reino junto com ele. A palavra chama de império das trevas. Então o diabo vem caindo. Avança aí para mim. Deus não tem uma narrativa objetiva sobre a queda do diabo. Você não vai ler. Está onde, pastor, a queda do diabo? Está no capítulo tal, do texto tal. Não é assim. O que Deus fez, então, para que nós não ficássemos no escuro? Sem nenhum registro, sem nenhuma história, para saber da queda do diabo. Deus usou uma parábola. Ele usou um conto que era direcionado a reis humanos. E dentro desse conto, ele narrou ali, digamos assim, misturado, né? Com a história do rei, daquele povo, ele botou ali também uma parábola sobre a queda do inimigo. Você vê claramente que não está falando de homem, mas isso é discernimento. Porque, na verdade, começa a narrativa falando para reis humanos. O rei de Tiro, o outro rei, eu acho que é da Babilônia. Então, são reis humanos. Deus arranjou um jeito de embutir a narrativa da queda do diabo nestas parábolas. Ok? Então, vamos ler aqui sobre essa parábola específica, Ezequiel 28, verso 14. Está bem grandão para todo mundo ler. Vamos lá? Tu eras o quê? Querubim da guarda ungido. E te estabeleci. Para aí. Então não é para homem isso aí, não é? Nenhum rei humano pode ser chamado de querubim da guarda ungido. Perceba, se era um querubim, e ali há uma qualidade da guarda. Deus precisa de proteção, de segurança? Não. Mas ele estava lá, ó, pertinho de Deus. Ok? Te estabeleci. Vamos ler o resto. Permanecias no Monte Santo de Deus, alusão ao céu, viu? Não é o Monte Sião. A figura do monte, né, na antiguidade, todos os deuses estavam no monte. Era a ideia, né, que os homens tinham. Por exemplo, na mitologia greco-romana, onde é o Olimpo? Lugar dos deuses greco-romanos. O Olimpo é no monte. Então a ideia de que está sobre um monte, mas não tem monte nenhum. É só uma figura de linguagem. No brilho das pedras andavas. Verso 15, vamos lá. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que
se achou iniquidade em ti. Então o diabo, Satanás, foi criado mal? Não, ele foi corrompido. Ele foi criado perfeito, como todos os outros anjos que Deus criou, junto com o verbo, logos, né? Todo o principado, potestade, todos os seres visíveis e invisíveis foram criados através do logos, do verbo. Então Satanás também foi criado por Deus, perfeito. Os outros anjos que caíram também foram criados, perfeito. Então tem uma fase de transição aqui, até que muda a virada, né? Indica a virada. Esse até aqui estava certinho, daqui para cá desandou. Se corrompeu. E aí é uma discussão que eu não vou entrar agora no mérito. Da onde veio o mal? Se ele foi criado bom. Deus criou o mal. Eu não vou, como eu disse, não vou entrar nesse mérito, isso é muito profundo, filosófico, e é difícil provar biblicamente. Mas a palavra de Deus diz que Deus criou todas as coisas. Se Deus criou todas as coisas, também criou o mal. Não havia como saber o que é o bem sem o mal. Certo? Deus criou o mal, Deus criou as trevas, Deus criou todas as coisas. Aí os filósofos ficam dizendo, não, Deus não criou o mal, Deus é só bom. Então Deus não criou alguma coisa. Limita Deus. Você quer isentar Deus dessa responsabilidade? Você limita Deus. Se Deus não criou o mal, Deus não criou uma das coisas que existe no universo muito forte. Quem criou então? Satanás? Satanás não tem poder para isso, é criatura. Não, ninguém está dizendo que Deus faz o mal. Ele criou o mal como uma opção. Eu sei. Filosoficamente é isso, mas estou dizendo, quem criou? Deus. Senão Deus não criou uma coisa. Diz aí. Tudo tem Deus no controle. Se tirarmos o mal da alçada de Deus, Deus não tem o controle sobre uma das coisas que rege o universo. Amém? Entenderam? Não dá para tirar isso de Deus. Sim. E não é só o homem, essa história começa no céu. O próprio anjo também teve que escolher. Amém? Isaías 45, 7. Isaías 45, 7. Deus criou todas as coisas, querido. Mas o Satanás, que antes era um querubim, ele escolheu. Isso é fato. Assim como os anjos que também acolheram a ideia do diabo. Ele fez uma rebelião e quem quis foi, quem não quis não foi. Isso é escolha, livre-arbítrio. Livre decisão, né? Lembrando que livre-arbítrio é uma palavra em português que também é termo filosófico, não tem a palavra livre-arbítrio na sua Bíblia. Mas dá para entender a livre decisão, livre escolha. Amém? Avança aí. Nesses textos proféticos, o próprio diabo Satanás é referendado como estrela da manhã. Isso é muito interessante, né? Ele é referendado como uma estrela da manhã. A palavra Lucifer não está na Bíblia original, não é hebraico. Lucifer é cheio de luz, também fazendo alusão a Satanás, só que é em latim. Então a Bíblia não foi escrita em latim, Lucifer não é original da Bíblia. Mas por associação, ao longo do tempo, né, a mitologia que foi criada em cima de Satanás, um dos codinomes dele passou a ser Lucifer, cheio de luz. Percebam que é uma coisa que parece boa, né? Cheio de luz. Estrela da alva, estrela da manhã. E o estrela da manhã também é usado por nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso Senhor Jesus Cristo também é cheio de luz. Percebam como o diabo tem alguns títulos que são assim paradoxais, né? Vamos lá então.
E os anjos são chamados de estrelas, no modo figurado. Uma das questões que nós temos que transpor é a linguagem da Bíblia. Em algumas passagens faz alusão a estrelas falando dos anjos. Ok? O próprio Satanás não é estrela da manhã. Então não é estrela de fato. Em algumas passagens uma metalinguagem só para figurar os anjos. Que Deus conhece cada uma pelo nome. Amém? Então todos os anjos de Deus são conhecidos por Deus como toda criatura é. Tanto celestial como terrestre. Há no livro de Apocalipse uma alusão ao diabo, que arrastou consigo a terça parte das estrelas. Obviamente, estrelas ali são anjos. Apocalipse 12, 3. Vamos ler? Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, 7 coroas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou por terra. Terça parte das estrelas, terça parte dos anjos. Quantos anjos existem? Não tem número definido na sua Bíblia. Chama-se por expressões de multiplicação, né? Milhares de milhares. A expressão em português miríades, de miríades, milhões de milhões. Então, são muitos anjos. Quando a expressão assim redundante é de propósito para dizer uma hipérbole, é muito grande o número, mas não define o número exato de anjos. Se são milhões e milhões e milhões de anjos, quem sabe bilhões até, você tem que pensar o seguinte: para cada 2 que permaneceram, 1 caiu. A divisão é essa, 1/3. Então, tem 1 anjo caído para 2 anjos que não caíram. Entenderam? De qualquer maneira, os que permaneceram é mais do que o dobro do que caiu. Isso é muito importante para não haver equiparação. Deus não perdeu 50% dos anjos. Ok? Deus expulsou a terça parte. Terça parte viraram os que somos chamados aqui na terra de demônios. São demônios. Mas são anjos. Ok? E para cada um que caiu, tem 2 ainda de pé. Tem 2 ainda fiel. A palavra chega a chamar os anjos fiéis de anjos eleitos. Isso é muito interessante. E uma pouca passagem chama de filho. Mas é filho mais no sentido figurado. Porque filho mesmo são seres humanos. São criaturas, né? Diga, amada. Perderam a glória de Deus. Se eles têm algum poder? Tem. Principalmente sobre os homens. Qual é o maior poder do diabo, Satanás? Vamos lá, qual é o maior poder dele? Ele é pai do quê? Da mentira. O que fazem os demônios? Paulo fala que nos últimos dias, muitos apostatariam da fé por dar ouvidos a ensino de demônio. Então, qual é a especialidade dos demônios? Enganar, mentir. Toda religião falsa é de anjo caído. Toda. Falava isso na terça-feira aqui com os arautos, se eu não me engano. Foi terça-feira. Falei aqui com os arautos sobre isso. Os anjos têm capacidade de se travestir, de se transfigurar em anjos de luz. Vocês têm capacidade de mudar a aparência deles para enganar? Eles têm que aparecer para os homens da maneira que os homens possam ter identidade com eles. Por exemplo, os orixás africanos, nós sabemos que são demônios. Oxóssi, Ogum, tudo isso é demônio. Para os africanos de pele negra, os demônios, que se parecem com entidades santas, são negros. Mas para o povo escandinavo, viking, da Noruega, que são de pele clara, muito brancos, loiros, de olhos claros, os demônios que se apresentam a eles como deuses são brancos,
Claro, para ver a identificação. Assim como os demônios do Oriente vão ser mais amarelos, assim como os demônios dos índios americanos são mais avermelhados, e assim é conforme a etnia de cada povo. E tem gente que vê Saci Pererê, tem gente que vê gnomo, tem gente que vê ET. Eles são malandros, são camaleões, né, que você queria dizer. Escorpiões não, camaleões. Então, o que a pessoa é enganada? Como é que ela é enganada pelos demônios? Eles se mostram, se apresentam, da maneira que vai cativar aquela pessoa. Falamos até do caso das entidades aqui no Brasil, né? São cultuadas aqui no Brasil. Por exemplo, cada entidade do candomblé, da umbanda, da quimbanda, tem sua própria característica. Então, uma entidade pede um certo tipo de bebida, a outra pede outro para ter identificação. Então, se é tudo igual. Então, uma pede cachaça, outro pede licor de anis, outro pede vinho. Por que essa distinção? Para que seja associado àquela personificação daquela entidade. Entenderam? Não há nada que prova que eles consomem. Até brincamos aqui mas você já viu a garrafa de cachaça no despacho ir diminuindo? Eles vão bebendo aos pouquinhos? Não. No mundo material, quem bebe é o mendigo, quem bebe, né? A pipoca, quem come é o gato, é o cachorro, é o pombo. É o pombo, fica endemoniado. Mas os seres espirituais não têm esse poder de beber ou comer as coisas materiais, não. Então, a gente pode fazer até efeitos especiais, mas tocar o material... Nós até brincamos aqui. Quantos viram aquele filme Desgoste? Desgoste, viram? Desgoste. É esse mesmo, do Patrick Swayze. Pois é, aquele filme mentiroso, espírita, até o talo, não é, da sua constituição, fazia o ser do outro, o ser desencarnado, a alma, dar peteleco nas coisas materiais. Isso não existe, viu, irmão? Existe sim, ele pode fazer um efeito especial, até tocar em alguma coisa, mas não vejo consumir nada. Consumir, não. Materialização, sim. Consumir comida, não. Ele fumava, o Buda? Evaporava. Vamos lá, querido. Evaporava. A gente não pode dizer que o Buda bebeu de madrugada, ele tomava uma talagada. Evaporava. Eu não sou incrédulo, não, queridos. Eu estou falando que não há como comprovar o que vocês estão pensando aí. Os médiums. Quando incorporado é outra história. Eu estou falando o espírito fora, no mundo espiritual aqui fora. Quando incorporado, ele tem a matéria do homem para poder fazer as coisas. Pois é. Eu sei. Já vi, eu conheço, não foi conto, um homem que comia caco de vidro e não morria. Como? Qualquer um de nós, se botar um pedaço de caco de vidro, vai rasgar a garganta, o esôfago, vai rasgar tudo. Pisa no fogo e não se queima. Aí é o poder, já dentro da matéria, do hospedeiro. Chamado médium, a irmã chamou de cavalo, né? É esse nome também que eles dão. Cavalo na Umbanda, mas é médium. O hospedeiro humano. Ele fica com força sobre-humana. Aquele endemoniado gadareno era preso com cadeias, está escrito na sua Bíblia. Cadeias são grilhões. Grilhões de ferro. Ele arrebentava fácil e fácil. Corrente. Qual ser humano de carne e osso consegue arrebentar corrente de ferro? Ninguém. Mas no poder incorporado da entidade, do anjo caído, ele tem poder para isso. Vários homens não conseguem segurar um endemoniado. Sim, a gente tocou nesse assunto. Objetos malditos, né, seriam atração para os demônios. Por isso eles pedem certos tipos de comida, certos tipos de incenso, certos tipos de amuletos,
patuais e outras coisas mais. Isso dá identificação a essas entidades. Mas não passa de pura manipulação do homem. Para que serve tudo isso? Para manter o homem cativo àquela dominação, aquele culto, né? Exercer influência sobre os homens. É assim que o inimigo ele rege esse mundo em trevas, através da influência, controle. Na mídia, em tudo, o mundo jaz no maligno. Em tudo há contaminação. Não tem nada que não tenha contaminação. Você vê, passamos agora por essa Olimpíada. Deveria ser uma conflagração de atletas. No entanto, teve culto, teve deboche a Cristo. Tudo tem ali fundo religioso. Tudo tem ali uma ideia de Satanás distorcer as coisas de Deus. Isso não é só da cabeça humana, tem influência demoníaca. Tocar em objetos. Eu contei a minha experiência. Vou avançar, porque senão a gente não vai estudar. Está aqui falando, demônio para lá, demônio para cá. É a queda deles, tá? Não a ascensão dos demônios, não, é a queda. Mas vamos lá. Eu contei, vou contar rapidinho. Experiência minha. Aconteceu uma vez, há muitos anos atrás, recém-casado. Lenice vai saber mais detalhes. Eu edito tudo, mudo alguns detalhes, irmão. Mas a essência é a seguinte. Ela estava passando muito mal em casa. Naquela época não tínhamos telefone fixo em casa. Hoje todo mundo tem celular, na época não existia. E eu tive que ir no orelhão para ligar para os pais dela para pedir oração, porque ela estava passando muito mal em casa. Se revirava na cama. E eu não sabia o que fazer, já estava pensando em levar para o hospital. Na época também sem carro. E aí eu fui no orelhão, liguei para os pais dela no Mato Grosso do Sul. Ora aí, porque sua filha está passando muito mal aqui, estou com medo dela morrer. E ela se rolar para um lado, rolar para o outro. Aí eu fui procurar, voltei para casa, fui procurar um remédio para dar ela, para ministrar ela um remédio na cozinha. Quando de repente eu olho para a pia, e a tampa da panela que estava sobre a pia andou de lado assim, ó, na minha frente, assim, na careta. Isso eu não estou aumentando nem diminuindo, irmãos. Quem falou que não acreditava? Eu sou o homem mais crente do mundo. Eu estou falando que não é comum essas materializações. Eu falei desgosto, não é comum. Eu vi, ninguém me contou, aconteceu na minha fuça. Debaixo dessas barbas, a tampa da panela andou assim em cima da pia, assim, na minha cara, assim. E aí? Nessa hora caiu a ficha. Porque até então eu estava agindo naquela situação no natural. Para mim, passando mal, hospital, remédio, natural. Não tinha caído a ficha que era uma batalha espiritual. Quando eu vi a tampa da panela mexer na minha cara assim, aí caiu a ficha que era batalha espiritual. Eu já saí da cozinha com a mão erguida na direção do quarto, fuzilando. Tudo quando era demônio. Foi um despertamento. Até então eu estava ali agindo natural. Quando aquilo aconteceu, eu falei, e não é natural, é demônio. Sem vergonha. Aí já voltei para o quarto, já repreendendo tudo. Lenice ficou boa rapidinho. Não precisou de hospitalização, nada. Parecia que estava à morte. Para eu poder ver e entender que era espiritual. Até ali eu estava agindo natural. Mas eu vi e ninguém vai tirar isso da minha memória porque foi na minha careta. Entendeu? Ah, pastor, estava com bolhas de ar dentro. Você pode procurar a explicação que for. A panela, a tampa estava parada. E ela andou na minha cara. E acabou. Entendeu? E aquilo foi tão espiritual que assim que orou, foi poucos minutos depois, ela não estava boa. Aí a gente vai entrar numa área perigosa, porque não tem como muito provar isso, entendeu? Biblicamente. Então, se ele derruba um avião, por que Deus não segurou, não impediu? Vai entrar em outras questões. Entendeu? É lógico que Satanás só faz aquilo que Deus permite. E os anjos caídos também. Amém? Mas todas as gracinhas que eles podem fazer hoje, de manipulação, de controle, vai cair por terra. É isso que nós vamos ver hoje. Para entrar o reino de Cristo, tem que tirar toda essa demoniada aí da região celeste. Até pode ter sido um anjo, eu nunca pensei por aí.
Só para eu acordar, despertar ali. Nunca olhei por esse ângulo, mas é verdade. Pode nem ter sido o demônio que mexeu, pode ter sido até um anjo de Deus. Só para eu despertar que era uma batalha espiritual. Mas é uma coisa fato. Aconteceu de verdade. Vamos ler Apocalipse 12:3? Já lemos? Já. Arrastou até essa parte. Foi quando nós começamos aqui a falar sobre quantos anjos tem, né? Avança aí para mim. Desde a fundação do mundo, o diabo e seus anjos caídos, designados demônios, estão presentes para oprimirem os homens. Percebam que no Éden já tem Satanás. Então a queda foi antes. Óbvio, né, irmão? Se Satanás já está ali para enganar Adão e Eva, porque já tinha se transformado em Satanás. Já não era mais o querubim ungido de antes. Então a queda é antes. A rebelião no céu é antes da fundação do mundo e da criação do homem. Ok? Ele já se apresenta como o diabo ali no Éden. Para oprimir os homens, na queda de Adão, por causa do pecado, se tornaram sujeitos a esse império de trevas. Efésios 6:12. Vamos ler grandão ali? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, seres humanos. Sangue e carne designa seres humanos. E se encontra principados e potestades contra os dominadores deste mundo em trevas. Isso é muito importante, é uma frase que não pode ser passada correndo. Esse mundo está debaixo de dominadores. Esse mundo é em trevas, tenebroso é em trevas. Precisa ser traduzido em português em trevas. O mundo está em trevas e tem uma dominação sobre ele. E essa dominação é designada na Bíblia principados e potestades. Principado, essa linguagem, principado, potestade, tem a ver com hierarquias, tem a ver com autoridades. O mundo espiritual funciona a réplica do reino de Deus. Mesmo caídos, eles ainda seguem essa réplica, faz uma antítese. Então preste atenção, os próprios anjos não estão hierarquicamente divididos. O pouco que a gente pode ver na Bíblia, sim. Se há querubins, há também arcanjo, há também anjo, não é tudo a mesma coisa. Amém? De igual forma é chamado do outro lado de principado. Principado é príncipe, cabeça. A palavra príncipe quer dizer cabeça. Se é cabeça, está acima de outros. Então tem divisões hierárquicas. Ok? Nem todo anjo caído tem a mesma estatura de poder ou de autoridade. Então é como se eles imitassem o reino de Deus em tudo, né? E aí tudo é ao contrário, mas tem aquela hierarquia. Tem líderes maiores sobre anjos menores. E isso também é visto no mundo espiritual do lado de Deus. Anjos designados para certas funções. Diferentes umas das outras, né? O arcanjo é uma coisa, o querubim tem outra função, os anjos têm outras, tem anjos guerreiros. Tem anjos guerreiros. Quer ver aquela passagem em que o profeta está com a casa ali cercada de círios, né? E aí pede para que o Senhor mostre ao servo dele, Geazi, o mundo espiritual, e ele vê carruagens e anjos armados. Então tem anjos guerreiros. Amém? E do outro lado tem também a sua constituição de hierarquia. Não pensemos, eu gosto de quebrar logo esse paradigma na ideia de vocês, que os anjos são como seres irracionais. Isso é estupidez pensar isso. É até muita singeleza pensar isso. Como a gente vê uma pessoa endemoniada babando, rosnando igual um cachorro, agindo irracionalmente, a gente pensa que o anjo é assim. Os anjos não são irracionais, pelo contrário. São seres racionais, que pensam por si só. Estão aí há mais de 6.000 anos acompanhando a humanidade. Já viram de tudo que o homem pode fazer e deixa de fazer. Eles são mestres, eles ensinam doutrina. Então não pensa no anjo caído como um ser que fica ignorante, bruto, um animal,
babando, rosnando, não é isso não. Agora, quando está dentro de um hospedeiro humano, pode até causar essa impressão. Eu acho difícil. Você sabe por que eu acho difícil? Vamos lá. Ela me perguntou, será que não tem alguns que são igual monstrinhos mesmo? Tipo monstros. É muito da imaginação do ser humano. O que nós temos na Bíblia? Aquele homem gadareno tinha quantos demônios dentro dele? Quantos anjos caídos? Muitos anjos caídos. Uma legião de anjos caídos. Contanto, quando Jesus conversa com essa legião, eles são extremamente racionais. Eles são totalmente racionais. Conversam. Tá certo? O comportamento do hospedeiro era animalesco. Ele andava nu, cabelo desgrenhado, rebentando corrente. O comportamento do hospedeiro. Mas os anjos, quando conversaram com Jesus, extremamente racionais. Fazer aqueles efeitos para dar uma palhaçada. Para botar medo. Mas são extremamente racionais, queridos. Não pensa nos anjos caídos como seres que emitem só sons guturais, né? Rosnando, porque não é isso não. Avança aí. Eu coloquei esse filminho aqui de última hora, catei lá na internet, demorei a achar algum. Ele é rapidinho, tá certo? Mas só para ilustrar a ideia de que nós, seres humanos, convivemos com demônios, ainda que não vejam. É de um filme, de uma série, até de mitologia, Percy Jackson. É mitologia greco-romana. Mas nesse frame aqui, mostrou legal como o mundo espiritual atua no meio dos homens e os homens não veem. Esse menino vê. Bota aí para mim. Clica aí. O garoto encontrou acidentalmente um demônio de 1000 anos na rua. Ela perguntou sobre suas coisas, mas o garoto, sem entender, tremia de medo. O monstro estava... Rapidinho, eu falei que era rapidinho, né? Foi o máximo que eu consegui achar. Mas dá aquela ideia de que pessoas conseguem ver o mundo espiritual, tá certo? Muitos cristãos que hoje estão, né, na bênção, na graça, ungidos, antes de vir a Jesus, também vinham o mundo espiritual. Muitos, desde criança até. Muita gente que tem visões de demônios, vê desde criança, pequenininho. Já vê, fala com gente morta. Gente morta não volta do mundo dos mortos sem a permissão de Deus. Então, o que ela vê, na verdade, são anjos que sempre se travestem. Eles são espertos, são inteligentes. Ok? Para manipular. Mas o fato é que tem gente que tem percepção do mundo espiritual, mesmo antes de vir a Cristo. E depois também. Quem tem sensibilidade, continua com sensibilidade. A maioria de nós é incapaz de ver o mundo espiritual. Totalmente incapaz. Eu já fiz oração, vocês sabem disso, quando eu era novo na fé. Senhor, me dá a visão do mundo espiritual. Aí depois falei, Senhor, cancela, não quero ver não. Pensei melhor. Porque se eu ficasse vendo o mundo espiritual, imagina você o dia inteiro andando na rua, vendo as pessoas, os demônios no cangote das pessoas, em volta delas. Ia ficar maluco vendo demônio para tudo quanto é lado. Existe o dom de discernimento de espírito, está na sua Bíblia. Existe esse dom, ok? Só que eu não quero. Cancelei, eu primeiro orei fervorosamente, garoto ainda, né, 20 e poucos anos, quando eu era novo na fé. 23 anos que eu vim para Jesus, Senhor, me dá o dom de, eu quero ver o mundo espiritual. Aí depois pensei bem, meu Deus, vou ficar vendo demônio. Não, Senhor, cancela. Quero mais não. Você quer ver? Então ora. Até difícil de destruir, né? Tá vendo? Isso é fato. Isso não é um conto. Nem todos nós vamos ter essa capacidade de ver o mundo espiritual. Deus permitiu porque estava ali perturbando a sua família, né? Como no meu caso, permitiu para que eu despertasse. Mas nem todos nós vamos ver o mundo espiritual. Mas tem gente que vê. Sonho vale. O diabo também atua nessa opressão sobre o sonho. Isso aí. Mas olha só, não é para fugir não, viu, irmãos? No sonho ela fugia. Mas em vários sonhos que me entregam aqui na igreja também, o pessoal está meio amedrontado até no sonho. O que eu já vi de crente contando o sonho, que estava correndo de demônio, fugindo, se escondendo da... Olha só, queridos, é óbvio que nós somos seres de carne, né, ainda,
e temos sentimentos, etc, etc, tem fraquezas, mas maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Isso não é frase de efeito, você tem que tomar posse disso. Nenhum cristão tem que fugir de demônio. A palavra do Senhor diz que o Senhor nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Até o maioral, que é o diabo, tem que fugir. Então, queridos, começou a sonhar que está apanhando do inimigo, está com medo do inimigo, tem alguma coisa errada com a gente. Porque não era para estar com medo. O sobrenatural dá medo, porque aquilo que o homem não vê, ele teme. Porém, você tem que ter uma postura mais proativa, quando tiver uma opressão dessa. Não pode se encolher. Para que Jesus... É porque a gente não toma posse de tudo que a palavra de Deus diz para a gente. O Senhor não diz que nós temos armadura, que cobre da cabeça ao pé, com escudo, para apagar os dardos inflamados do maligno? Toma posse disso em nome de Jesus e não fica oprimido por causa de ser espiritual nenhum. Não importa o tamanho dele. Ok? A palavra é clara em dizer que nós em Cristo podemos mais. É clara em dizer. Então toma posse, porque você não pode ficar apanhando do diabo nem em sonho. Nem em sonho. Não estou sendo arrogante, pretencioso, se me achando super crente, não. Estou falando o que a palavra de Deus diz. É uma questão de fé. Falei aqui para os irmãos aqui. Vocês sabem que houve um endemoniado aí, um final de culto uns anos atrás, que eu estava ali na calçada, ele queria jogar uma mala em cima de um carro para causar um acidente. Ele veio para cima de mim com aquela mala aqui na calçada, em frente à igreja. Se eu não tivesse em Cristo, ele tinha achatado a minha cabeça com aquela mala. Eu sei lá o que tinha dentro daquela mala. E ele não conseguiu baixar aquela mão. Ele veio para cima de mim com a mala erguida, para fazer ali para jogar na minha cabeça, e eu só levantei a mão do jeito que estava parado, fiquei. Eu toquei com a minha mão na mala e ele jogou a mala por terra. Ele não conseguiu arremessar na minha cabeça. Isso é porque Deus não permitiu e eu estava, graças a Deus, em Cristo. Aí, não satisfeito, ele deu um rodopio de capoeira na minha frente. O endemoniado. Quem viu deve ter sido esquisito. Porque o homem deu um rodopio na minha frente, o pé dele passou assim, raspando a minha barriga. Mas não me tocou. Depois ele olhou para a placa aqui da nossa igreja, na época estava estendida, ele falou assim, você é dele, né? Eu sou desse aqui. Abriu a camisa, tinha um demônio no peito dele. E acabou. Mas não me tocou. Então, tem que crer que o inimigo não pode te tocar. Tem que crer. Se você não crer, vai levar tapa na cara, vai levar pesada, vai ser ferido. Tem que crer. Mas Deus conhece o coração do ser humano. E os demônios nos vigiam o tempo todo. Nós estamos debaixo de um grande Big Brother espiritual, né? Então, querido, só Deus sabe por que ele não teve autoridade. E por que o outro teve. Os demônios nos conhecem. Uma das questões mais importantes, né? É você saber que os demônios te conhecem. Sabe o que você faz, sabe o que você vê, sabe o que você vive. E já vi muita gente ser envergonhada por causa disso. Porque ele cagueta, ele fala. Entendeu? Então, às vezes a falta de autoridade é porque tinha alguma coisa errada. Fez o ritual todo, mas tinha alguma lacuna, alguma brecha, alguma ilegalidade na vida. E aí, o mundo espiritual conhece você. Né? Aqueles filhos do judeu lá, que foram tentar expulsar o demônio em nome de Jesus, a quem Paulo pregava. O demônio disse com toda clareza, eu sei quem é Paulo, conheço Jesus, sei quem é Paulo. Ele conhece Paulo, os demônios conheciam Paulo. Não conheciam só o Senhor Jesus, conheciam Paulo. Mas vocês quem são? E se assenhorou deles e feriu eles e bateu neles e saíram nus e feridos. Então, para o Senhor não ter dado autoridade, tem alguma coisa. O Senhor não é seletivo. O Senhor não vai brincar com a nossa fé. Entendeu?
Ah, pastor, mas eu me consagrei, o Senhor não foi comigo. Isso, eu nunca vi caso como esse. Que o Senhor desamparou. O Senhor não desampara. O Senhor não desampara. Esse caso merecia mais análise, mais profundidade de investigação. Porque sabe Deus que tipo de... Antes dessa consagração de um mês, que tipo de comportamento esse homem teve que invalidou? Só Deus sabe. Por que um servo fiel ia ser humilhado desse jeito? Amém? Vamos voltar para cá. O diabo, Satanás, tem a alcunha de príncipe desse mundo. João 14:30. Governando dos ares juntamente com as hostes de principados e potestades. Distribuídos sobre regiões da terra. Isso é muito interessante, que eles são territoriais, né? Daniel 10:13. Nós falamos do endemoniado gadareno, e os demônios que estavam no endemoniado falaram para Jesus não os mandar para o abismo, mas que eles permanecessem naquela região. Por que solicitaram permanência naquela região? Jesus mandou, permitiu entrar nos porcos. Os porcos se precipitaram na água e foram afogados. Mas os demônios que entraram naqueles porcos não estavam afogados. Continuaram na mesma região. Esse detalhe é importante, eles são territoriais. Ok? Outro detalhe importante, que não incorpora só em homem, incorpora em animais também. Cachorro pode ficar endemoniado, gato. Qualquer ser vivo. Mas é interessante que eles permaneceram na região. Daniel 10:13 mostra que há uma potestade em cada região. Vamos ler juntos? Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Daniel jejua por 21 dias, esperando a resposta de Deus. O anjo Gabriel vem e diz: eu não consegui chegar antes, porque o príncipe da Pérsia me resistiu. Principado, a entidade angelical que estava ali dominando aquela região, fez guerra. E aí o anjo Gabriel, que não é de guerra, pede ajuda para o arcanjo Miguel, esse sim de guerra. Interessante, um é só mensageiro. Não vou fazer apologia dos 21 dias. O pastor de vocês não faz apologia dos 21 dias, tá bom? Por que tinha que ser 21 dias? Não vamos entrar nesse mérito, não. Resistiu por 21 dias. Por que não venceu essa batalha antes? Não é? Isso mostra que tem um certo poder os principados. Se fosse destituídos de poder, rapidamente, os anjos de Deus, que são mais valorosos, já teriam conseguido alcançar o profeta. Ok? Há uma resistência. Então, fico imaginando, por exemplo, no nosso país, onde seria o principado do nosso país? Brasília. Com certeza absoluta. Se pudéssemos ver no mundo espiritual Brasília, meu Deus do céu. Quantos demônios, quantos anjos caídos tem ali naquele lugar? Mas aí veio Miguel, um dos primeiros príncipes, percebam? Chama o demônio que estava sobre a Pérsia de príncipe e chama o arcanjo Miguel de príncipe também. Principais, né? Cabeças de seus regimentos. Amém? Compreenderam? Olha a equivalência. Isso é muito interessante, queridos. Estudar sobre angiologia é muito interessante, o que a Bíblia revela. A palavra de Deus diz que os homens não temem autoridades superiores, defamam autoridades superiores, mas os anjos, sendo maiores em força, não fazem isso. Na disputa do corpo de Moisés, o arcanjo Miguel, que é um grande príncipe, não julgou infamar Satanás porque era querubim. Olha que coisa interessante. Os anjos respeitam hierarquia. Os homens não. Os homens são como animais bestiais que rejeitam qualquer domínio. Não respeitam escala hierárquica. Só quem foi militar sabe como é importante a hierarquia, né? Você tem que obrigatoriamente obedecer. Mas os seres humanos, de modo geral, são brutos, como diz a palavra, brutos.
como seres irracionais, não respeitam a hierarquia. E os anjos obedecem a hierarquia. E veem patentes, divisões, autoridade maior, menor, eles respeitam isso. Efésios 2:2, igreja, vamos lá? Nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. O mundo jaz do maligno. O príncipe da potestade do ar. Não é o príncipe da potestade do inferno latino, do Tom e Jerry. O diabo não está lá embaixo. Do espírito, todo anjo é um espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Amém? Então o governo de Satanás está sobre os homens. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro. Essa para mim é a sentença mais terrível. O mundo inteiro jaz no maligno. Inteiro. Em toda a parte da terra. 8 bilhões de seres humanos respirando, vivendo nesse mundo. 8 bilhões nós somos, vivos. E o mundo inteiro jaz no maligno. E o mundo inteiro não percebe que jaz no maligno. Colossenses 1,13, vamos lá? Ele nos libertou, império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, 2 reinos, o reino de Deus e o império das trevas. Ok? Avança aí para mim. Todos os demônios irão para o abismo. Qual é o lugar dos demônios? O abismo. Já tem alguns presos lá, mas a maioria está solta ainda. No episódio de Jesus e a legião de demônios, no Gadareno, os anjos caídos dizem que deverão ir para o abismo. Os anjos caídos sabem que vão para o abismo. Mas argumento que ainda não estava no tempo. Isso é fantástico. Não só sabiam que irão um dia, mas argumento que Jesus não é a hora ainda. Jesus poderia ter enviado aqueles demônios para o abismo. Poderia. Mas a argumentação deles convenceu Jesus a deixá-los naquela região. E essa concessão sempre me fez pensar muito. Ora, por que Jesus aceitou o argumento de demônio, né? Por que Jesus anuiu a ideia deles? Existe um tempo programado para os demônios irem para o abismo. Ok? Eles sabem e Jesus sabe. Mateus 8, 29 e verso 31. Leia lá, está bem grandão, vamos lá? E eis que gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus, viestes aqui a atormentar-nos antes do tempo. Então os demônios sabem que serão atormentados, mas argumentam com Jesus que ainda não era o tempo. Na nossa cabeça, a gente acha que pode mandar eles para o abismo. Ok? Mas você pode ver eles indo para o abismo? Você pode ver eles saindo do corpo do ser humano. Eu não tenho como provar que vai para o abismo agora. O texto diz que ainda não era tempo. E qual é outro texto que diz que já é tempo? Não tem. A gente fica circunscrito. Foi a interpretação do nosso querido amado, e glória a Deus por isso, e ajudou na batalha espiritual, porém uma interpretação, como aquela irmã falou, a irmã Gisete, estão mandando para o inferno. Deus atende muita coisa, sabendo que nós somos ignorantes. Deus atende na nossa ignorância? Atende. Se Deus esperasse todo mundo chegar à plenitude do conhecimento para agir, misericórdia. A gente fala um monte de bobagem, mas Deus interpreta a intenção e age a si mesmo. Lucas 8,31, graças a Deus, misericórdia. Vamos lá? Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. E Jesus não mandou eles para o abismo. Seria a ocasião, o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, por que não mandou esses demônios para o abismo? Eles falaram que não era a hora.
Poderia. Não foi falta de poder. Não foi falta de poder. Houve uma outra argumentação aqui no mundo espiritual. Que existe um tempo. Os anjos serão julgados e serão lançados aonde? No abismo. Não é uma questão de autoridade, é de tempo. A questão aqui não é autoridade. Jesus tinha toda a autoridade, é o tempo. Quando é o tempo deles irem para o abismo? Essa é a questão. Vamos lá, deixa eu explicar isso para vocês direitinho, tá bom? Na vinda de Jesus, essa região espiritual toda que está em cima, cheia de demônios, tem que ser esvaziado. Ok? Não vai ser esvaziado na boa, vai ser na base da guerra. Acabamos de ver que é a resistência. Se os anjos de Deus tiveram que lutar 21 dias para chegar até Daniel, então imagina, eu deveria ter feito um gráfico para facilitar. Pensa aqui, ó, primeira esfera aqui, mundo dos homens. Segunda camada acima do mundo dos homens, regiões celestiais tomadas de demônio. Acima dessa camada cheia de demônio, o reino de Deus lá em cima. Compreenderam as faixas? Quando o reino do céu vai ser estabelecido na terra na volta de Cristo, tem essa camada intermediária cheia de demônio, que está oprimindo os homens. Para derrubar essa camada toda de demônio que tem aí, peleja no céu. Vai ter guerra no céu. É o tempo. Está ligado à volta de Cristo. Já estaremos glorificados. No toque da sétima trombeta. Talvez um pouquinho antes, ainda não glorificado até a sétima trombeta. Mas Jesus já está descendo do céu e já está havendo guerra lá em cima. Sim, houve peleja no céu. E o arcanjo Miguel está à frente dessa peleja. Ele é o príncipe dos exércitos celestiais. Vamos ver direitinho como é que é isso? Você já conhece, né? Vocês já estudaram muitas vezes comigo. De um lado, seja de Abraão, lá no mundo dos mortos, lá embaixo. Do outro lado, tormento e outros compartimentos. E no meio, separando, tem o quê? O abismo. O abismo é no mundo inferior, no mundo dos mortos. Quando Satanás vai ser destituído, ele vai ser lançado aqui, ó, no mais profundo do abismo. Dentro do mundo dos mortos. Amém? Ele e os anjos. Avança aí para mim. Judas 1,6. Já existem alguns presos lá embaixo. A palavra revela isso. Vamos ler? Está grandão. E aos anjos, os que não guardaram o seu estado original. Qual é o estado original de Satanás? Perfeito. Ele era perfeito. Os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Perceba o seguinte, mesmo os que já estão presos há muitos séculos, ainda vão ser julgados. Isso é muito importante. Compreender que o mundo dos mortos, junto com o abismo, é uma prisão temporária. Ainda não é o destino final deles. Compreenderam? Estão sendo guardados lá para o dia do juízo. Os anjos caídos serão julgados também, assim como os homens. Paulo chega a dizer isso. Não sabemos que nós havemos de julgar os anjos? Os próprios anjos? Então, o dia do julgamento dos anjos ainda não aconteceu. Estão sob custódia. Isso aí é um assunto polêmico toda a vida. É um assunto polêmico. Eu não estou querendo esquivar disso, não. O pastor de vocês não tem 100% de certeza sobre essa questão. Então, por isso que eu não toco nesse assunto. Mas até a igreja primitiva havia homens de Deus que falavam sobre isso. Que aqueles gigantes, né? Foram mistura de anjo com mulheres. Está na sua Bíblia. E gerou gigantes. E por isso veio o dilúvio e destruiu todo mundo. Entendeu? Alguns veem que essa mudança de domicílio seria esse fato.
Aí nós entramos num terreno especulativo muito perigoso. Por quê? Se anjos são espíritos, todos os anjos são espíritos? Sim ou não? São espíritos. E seres humanos são seres de carne e sangue. Como que anjo inseminou mulheres? Como? Pois é, uma especulação, entendeu? Então, os anjos continuam podendo engravidar mulheres na terra. E aí? Não é complicado você afirmar isso? Que anjos podem inseminar mulheres e gerar filhos? Filhos de demônios? É complicado isso. Muito. Até porque temos pouco subsídio bíblico para poder falar. Então eu não fico especulando em cima disso por causa dessa questão. Mas pode ser que tenham sido esses anjos que mudaram de configuração e fizeram tudo? Pode. No entanto, esses que fizeram isso estão presos no abismo. Por que é durante o milênio? Mas esses anjos específicos é um grupo de anjos. Não é a terça parte toda. Quem levantou a mão aqui? Qual é o texto? Mas eu já expliquei isso no começo da aula. Deus usou uma parábola de reis para introduzir a história da queda de Satanás. É misturado, você tem que separar o que é homem do que é espírito. Deus achou esse artifício literário para... Senão Deus não coloca aí, não tem lugar nenhum na Bíblia. Como é que foi essa queda? Diga, Marta. Não, entramos num caminho complicado que vai gastar mais 10, 15 minutos e vai alongar a aula. Eu não tenho como falar sobre essa queda desses anjos específicos, que alguns creem que são os anjos que tiveram contato com mulheres na antiguidade e geraram gigantes. Gerar gigante, eles literalmente, esses anjos que são espíritos, tiveram capacidade de inseminar mulheres humanas. E se inseminaram mulheres humanas a ponto de elas gerarem filhos que se tornaram gigantes, isso é algo muito complexo. Deus destruiu essa geração toda no dilúvio. Alguns acreditam que até por causa dessa anomalia de ter casamento de anjo com mulher, que foi por causa disso que Deus destruiu o primeiro mundo. É um negócio complexo isso aí, difícil, porque esse anjo pode engravidar uma mulher, e agora? Não deveria continuar existindo gigantes, então? Os anjos continuam tendo essa permissão de se transformar em ser carnal? Se são eles espirituais? É complexo. Então, eu não queria entrar por esse caminho. Nós estamos vendo já o fim disso tudo. Isso é aprofundar o estudo de angiologia. Nós estamos aqui querendo ver a queda deles, a destruição deles, tá bom? Para começar o milênio. Mas é um assunto que tem que se aprofundar. As bases bíblicas que temos não ajudam muito. Vai ter que procurar em mitologia, vai ter que procurar nos apócrifos. Uma explicação, é difícil. Não é um assunto fácil. Não tem na sua Bíblia claramente isso. 2 Pedro 2,4. Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, aí pecaram aqui, foi quando eles tiveram relação com mulher? Não, pode ser a rebelião de Satanás. Antes, né? Antes, precipitando-os no Tártaro. Inferno em português, inferno, a palavra inferno não existe na Bíblia. Inferno é latim, a Bíblia foi escrita em latim. A palavra no grego é Tártaro. Os entregou ao abismo de trevas, reservando para o juízo. De qualquer maneira, estão esperando o julgamento ainda. A palavra Tártaro vem do grego, viu, irmão? É da mitologia greco-romana. Na mitologia greco-romana, Hades, o deus do mundo dos mortos,
tem uma região lá chamada Tártaro, para onde vão os titãs. Os titãs se rebelaram contra Zeus. É uma paródia do que aconteceu com Deus. Também não vou entrar no mérito dessa mitologia. Ok? Isso aí são coisas adendas, né? Coisas extras. É um lugar mais profundo. É o quinto dos infernos. Pronto. É o Tártaro. Na sua Bíblia, na tradução em grego, está a palavra Tártaro. Traduzido muito mal por inferno. Ok? Avança aí para mim. O Senhor Jesus profetizou a queda das estrelas. Lembram que estrelas necessariamente não são astros celestes, mas um eufemismo para anjo caído? Para os anjos, né, de modo geral? Os poderes dos céus que serão precipitados para o abismo. Essas estrelas não poderiam ser astros e planetas, pois seria destruição total da Terra. Se cair uma estrela aqui na Terra, não destruiria a Terra? Os meteoros, meteoritos, nem chegam a tocar, às vezes, o solo, são aí desfeitos aí na atmosfera. Entenderam? Então, quando a gente lê ali que vai cair as estrelas do céu, não pense nos astros celestes, pense nos anjos. Mateus 24, 29, vamos ler? Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento. Se você não interpretar isso corretamente, vai pensar o quê? Que a terra vai ser destruída com um monte de astros celestes aí. Estrelas que cairão do firmamento é o eufemismo para o reino espiritual caindo. Poderes dos céus serão abalados. Poderes, as potestades. Amém? Entenderam? Apocalipse 6,13. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Faz uma metáfora. Você pega uma árvore cheia de frutos, sacode, cai tudo de uma vez. A ideia é essa. Vão cair todos de uma vez. Ok? Na verdade, o diabo e os anjos caídos serão rebaixados duas vezes. A primeira, quando foram expulsos do céu, caíram para os ares atmosféricos. E a segunda queda, quando forem precipitados no abismo, no Sheol. Só vai caindo, caindo, caindo até o mais profundo. Amém? Entenderam? Bobear tem mais de duas vezes até essas quedas. Avança aí para mim. Batalha pelo reino começa no céu. Isso aqui é importantíssimo. Fica claro que para o reino de Jesus, vindo do céu, se estabelecer sobre o mundo dos homens, de forma cabal, é necessário que os céus estejam limpos de toda oposição dos principados e potestades das trevas. As milícias celestiais, os anjos de Deus, entrarão em peleja com os demônios e os vencerão, abrindo o caminho para a descida triunfal do Rei Jesus. Eu já vi ilustração na internet pesquisando isso tudo. O pessoal faz desenho de Jesus pelejando com os demônios. Não é correto. Não há nada que diga necessariamente que é o próprio Jesus que vai pelejar com os anjos. Anjos vão pelejar com os anjos. O rei não precisa entrar nessa limpeza do céu. Amém? O que é dito é que ele vem pelejar com os homens na terra. Olha só o que o pastor está mostrando a vocês, a diferença. Jesus, parece um detalhe, mas não há nada que diga que Jesus entre em conflito direto com os demônios, quando ele vier do céu. Mas há passagem que diz que Jesus entra em conflito com homens na terra. Quem briga com quem lá em cima? Anjos contra anjos. Digamos assim, a milícia celestial vai na frente arrebatando tudo, derrubando tudo. Quando Jesus vier, já está tudo limpo o caminho para ele descer. É muito bacana a gente entender isso de maneira mais dinâmica, né? Vamos lá, Apocalipse 12, 7 até o verso 10. Vamos lá, queridos?
Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Perceba que é luta de anjos, não é Jesus. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Acusa está no presente, porque até hoje o que ele faz é acusar a gente. Mas aqui é dito todo um contexto como se já tivesse caído. E aí sim vem o reino do nosso Deus. Percebam que é batalha de reinos, né? O reino de Deus efetivamente só se manifesta no mundo dos homens quando o império das trevas cair. Amém? Todo mundo entendeu? Vai depor o reino das trevas. Exatamente. Satanás, quando for preso no abismo, basta um anjo. Entenderam? Não diz que é o próprio Senhor Jesus que vem maniatar o Satanás. Basta um anjo. Todas as forças celestes já pelejaram, já destituiu todo mundo, está tudo fraco. Basta um anjo para prender Satanás. Aí sim, ele vai para o abismo. Mas é um reino que vai, o reino do Senhor finalmente chega para ser o reino sobre os homens. Amém? Todo mundo entendeu? Avança aí para mim. Eu botei umas ilustrações que a gente achou na internet, muito fraquinhas. Só para a gente ver a guerra de anjo aí em cima, né? Não tem filme, irmão. O pessoal não faz filme, pô. Senti falta até do André, né? Quando eu falo assim, ele acha engraçado. O pessoal não faz filme dessas coisas. Avança aí para mim. Nem o André, nem o Rodrigo, né? Não tá ninguém aí. Passou mal de quê? E ninguém me fala nada? Para a gente interceder? Então, no final, a gente já estamos terminando. A gente ora por eles, tá bom? Não sabia que ele passou mal. Vamos orar pelo nosso irmão. O profeta Isaías recebeu a visão da batalha, que começa no céu e depois continua sobre os exércitos humanos no tempo do fim. Estamos no finalzinho já, a igreja. Leia em voz alta, vamos lá? Todo o exército dos céus se dissolverá. Os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Porque a minha espada se embriagou nos céus. Amém? Até aqui é a batalha nos céus. E espada se embriagar é uma figura de linguagem também. A ideia de que a espada bebe sangue. Isso é uma figura difícil de explicar até. Mas na antiguidade era tudo na base do aço, né? Enfiar a espada no bucho, ela vinha ensanguentada. Então a ideia é essa, a espada bebe sangue. Essa mesma figura é usada, mas lógico que demônio não tem sangue. Mas a ênfase é, a espada vai comer lá em cima. Entenderam? Se embriagou no céu, ela pelejou bastante. E se embebecer daquilo, né? Vai cantar a espada para tudo quanto é lugar lá em cima. Mas depois da vírgula, do ponto e vírgula, o que diz aqui, ó? E eis que para exercer juízo, desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para a destruição. Começa a batalha lá em cima e continua ela aqui embaixo sobre o povo. Amém? Todo mundo entendeu? Aí já é descendo. Entendam, tudo que está estabelecido na terra está contaminado. Para que venha o reino de cima para baixo,
tem que tirar tudo isso. Por isso tem que tirar Satanás, tem que tirar os demônios das regiões espirituais, tem que tirar o anticristo, tem que tirar as forças do anticristo. Na batalha que vem até a guerra do Armagedon. O Armagedon é uma das batalhas, né? Essa aqui começa no céu. Amém? Começa no céu, termina na terra. Avança aí para mim. Já é o último slide. Também é importante observar que os demônios ficarão presos no abismo e o diabo por todo o período do reino milenar. Contudo, a besta e o falso profeta não vão para o abismo, e sim para o lago de fogo e enxofre na terra. Destinos diferentes. Eu acho muito interessante essa dinâmica. Deus manda Satanás lá para baixo, no mundo dos mortos, mas a besta e o falso profeta vão para o lago de fogo. Não podemos confundir os dois destinos. Satanás só irá para o lago de fogo e enxofre depois da última rebelião, no fim do milênio. Ok? Exatamente. Tem um lugar geográfico para o lago de fogo e enxofre. Lá na terra da Palestina tem um lugar certinho para ele. Está profetizado. Aí já começa a mandar pessoas e demônios para aquele lugar. Porém, o próprio Satanás só vai depois do milênio. Ok? Apocalipse 19, 20. Leia para a gente terminar. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Amém? Destino de Satanás na vinda de Jesus, abismo. Destino do falso profeta e o anticristo, lago de fogo. Lugares diferentes. A igreja misturou tudo isso, a igreja católica, e criou a ideia de que Satanás está lá embaixo, já no mundo dos mortos. Não distinguiram, misturou tudo, confundiu todo mundo. Amém? Somente na rebelião do milênio, no final do milênio, é que o diabo Satanás se junta aos demais demônios no lago de fogo. E os anjos caídos, sentenciados no juízo final, terão seu castigo eterno. Ponto. Amém, povo santo? Dito isso, vamos ficar de pé, temos que orar pelos nossos irmãos.